Why might it be dangerous to drive on a poorly lit street? Pedestrians crossing in a dark area might be difficult to see. Por que pode ser perigoso dirigir em uma rua mal iluminada? Resposta: pedestres atravessando em uma área escura podem ser difíceis de enxergar. Why might it be dangerous to drive on a poorly lit street? It may be difficult to make out poorly lit vehicles in the dark areas. Por que pode ser perigoso dirigir em uma rua mal iluminada? Resposta: pode ser difícil distinguir veículos mal iluminados em áreas escuras. What should a driver do if dazzled by the lights of an oncoming vehicle? Look to the left-hand edge near side of the roadway and slow down if necessary. O que um motorista deve fazer se for ofuscado pelas luzes de um veículo que se aproxima? Resposta: olhe para a borda esquerda lado próximo da via e reduza a velocidade, se necessário. When should signals, for example with indicators, be given to other road users? Clearly and in good time to let other road users know what you intend to do. Quando os sinais, por exemplo, com indicadores devem ser dados aos outros usuários da via? Resposta: de forma clara e em tempo hábil para informar os outros usuários da via sobre o que você pretende fazer. What should a driver do when they want to use a mobile phone? Pull in and stop in a safe place. O que o motorista deve fazer quando quiser usar um celular? Resposta: pare em um local seguro. What is the purpose of rumble strips on the sides of a carriageway? To alert drivers that their vehicle is veering out of their lane. Qual é a finalidade das faixas de sinalização sonora nas laterais de uma faixa de rodagem? Resposta: para alertar os motoristas de que seu veículo está saindo da faixa. Is a driver permitted to pick up or set down a passenger on a motorway? A driver is never permitted to pick up or set down passengers on a motorway. Um motorista tem permissão para embarcar ou desembarcar passageiros em uma rodovia? Resposta: um motorista nunca tem permissão para embarcar ou desembarcar passageiros em uma rodovia. Before exiting the vehicle on a busy road, what should the driver ensure? Before opening the door, the driver should check if it is safe to do so. Antes de sair do veículo em uma via movimentada, o que um motorista deve garantir? Resposta: antes de abrir a porta, o motorista deve verificar se é seguro fazê-lo. What safety precaution should a driver take when getting out of their vehicle? Check all around for approaching traffic and pedestrians before opening the door. Que precaução de segurança um motorista deve tomar ao sair do veículo? Resposta: verifique ao redor se há tráfego e pedestres se aproximando antes de abrir a porta. On a busy road, how should a driver allow passengers out of a vehicle? Stop and allow them to get out on the side nearest the curb. Em uma via movimentada, como um motorista deve liberar os passageiros do veículo? Resposta: pare e permita que eles saiam pelo lado mais próximo do meio-fio. How should a driver exit from the cab of a truck? Use the steps and hand grips provided while facing towards the cab. Como um motorista deve sair da cabine de um caminhão? Resposta: use os degraus e as alças fornecidos enquanto estiver de frente para a cabine. What should a driver take into account when gaining access to the top of a tanker? That there may be overhead cables. O que o motorista deve levar em consideração ao acessar o topo de um caminhão-tanque? Resposta: que pode haver cabos aéreos. Which of the following sequences of action should a driver follow to safely exit a truck cab? Open door, grab a hand grip, face vehicle, step down backwards. Qual das seguintes sequências de ações um motorista deve seguir para sair com segurança da cabine de um caminhão? Resposta: abrir porta, segurar na manopla, ficar de frente para o veículo, descer para trás. Which of the following driver behaviors help to ensure a safe exit from the truck's cab? Using the proper hand grips. Qual dos seguintes comportamentos do motorista ajuda a garantir uma saída segura da cabine do caminhão? Resposta:
Usar as manoplas adequadas. What should a driver do to secure the vehicle before leaving it? Apply the parking brake and switch off the engine. O que o motorista deve fazer para proteger o veículo antes de sair dele? Resposta: aplique o freio de estacionamento e desligue o motor. An approaching driver notices that the boy on the children's bicycle has said goodbye to his friend. What is the correct action for the driver to take? Um motorista que se aproxima percebe que o menino na bicicleta infantil se despediu de seu amigo. Qual é a ação correta para o motorista tomar? Resposta: esteja preparado para o menino partir a qualquer momento. When approaching the pedestrian crossing, what should the driver do in this situation? Slow down in good time and be prepared to stop. Ao se aproximar da faixa de pedestres, o que o motorista deve fazer nesta situação? Resposta: reduza a velocidade em tempo hábil e esteja preparado para parar. What should the driver do if there are children playing at the edge of the roadway? Reduce speed, drive cautiously, and remain ready to brake. O que o motorista deve fazer se houver crianças brincando na beira da estrada? Resposta: reduza a velocidade, dirija com cautela e esteja pronto para frear. The silver car is overtaking the parked red car. What should the driver do in this situation? Reduce speed considerably and be ready to stop. O carro prateado está ultrapassando o carro vermelho estacionado. O que o motorista deve fazer nessa situação? Resposta: reduza consideravelmente a velocidade e esteja pronto para parar. What should a driver be aware of in this situation? The pedestrian may leave the traffic island without paying attention. O que o motorista deve estar ciente nesta situação? Resposta: o pedestre pode sair da ilha de tráfego sem prestar atenção. What should the driver be most conscious of in this situation? The pedestrian may suddenly cross the road in front of the vehicle. Do que o motorista deve estar mais consciente nesta situação? Resposta: o pedestre pode atravessar a rua repentinamente na frente do veículo. What should the car driver be aware of in this situation? Slowing down and being prepared to react. O que o motorista deve estar ciente nesta situação? Resposta: reduzir a velocidade e estar preparado para reagir. What should a driver be aware of when driving at night along a shopping street with many different light sources? Traffic lights may be difficult to distinguish from the other bright lights. O que o motorista deve estar ciente ao dirigir à noite em uma rua comercial com muitas fontes de luz diferentes? Resposta: os semáforos podem ser difíceis de distinguir das outras luzes brilhantes. What should a driver be most aware of in this situation? Children may unexpectedly run out from between parked cars. O que o motorista deve estar mais atento nesta situação? Resposta: crianças podem sair inesperadamente de entre os carros estacionados. What should a driver do in this situation? Reduce speed and be prepared to stop, as other children could follow. O que o motorista deve fazer nesta situação? Resposta: reduza a velocidade e esteja preparado para parar, pois outras crianças podem segui-lo. What should a driver be aware of in this situation? A dangerous right-hand bend ahead. O que o motorista deve estar ciente nesta situação? Resposta: uma curva perigosa à direita à frente. What should the driver do when there is a sharp dip in the road ahead? Reduce speed, keep to the left, and be alert for hazards ahead. O que o motorista deve fazer quando houver uma curva acentuada na estrada à frente? Resposta: reduza a velocidade, mantenha-se à esquerda e esteja atento aos perigos à frente. What should a driver do if they see a red warning triangle on the road? The driver should slow down and expect a hazard up ahead. O que um motorista deve fazer se vir um triângulo de advertência vermelha na estrada? Resposta: o motorista deve reduzir a velocidade e esperar um perigo à frente.
The driver is approaching traffic lights that they know have been green for some time. What should the driver do? The driver should be aware that the lights may change before they reach them and be prepared to stop. O motorista está se aproximando de um semáforo que sabe estar verde há algum tempo. O que o motorista deve fazer? Resposta: o motorista deve estar ciente de que o sinal pode mudar. What should a driver do when approaching a junction normally controlled by traffic lights and the traffic lights are not lighting? Treat it as an unmarked junction and proceed cautiously while watching out for other traffic. O que o motorista deve fazer ao se aproximar de um cruzamento normalmente controlado por semáforos e os semáforos não estão acesos? Resposta: trate-o como um cruzamento não sinalizado e prossiga com cautela, observando o restante do tráfego. What should the driver do if there are cattle on the road ahead? The driver should reduce speed and pass them with care. O que o motorista deve fazer se houver gatos na estrada à frente? Resposta: o motorista deve reduzir a velocidade e ultrapassá-los com cuidado. What should a driver do if they see horse riders on the road ahead? The driver should reduce speed, allow extra clearance, and pass with care. O que o motorista deve fazer se vir cavaleiros na estrada à frente? Resposta: o motorista deve reduzir a velocidade, dar mais espaço e ultrapassar com cuidado. What should drivers be aware of if they meet horses with riders on the road? Drivers should be aware that loud noises from their vehicle may frighten the horses and cause them to bolt. O que os motoristas devem estar cientes se encontrarem cavalos com cavaleiros na estrada? Resposta: os motoristas devem estar cientes de que ruídos altos vindos de seus veículos podem assustar os cavalos e fazê-los pular. What should the driver do when approaching a humpbacked hill? The driver should reduce speed, keep to the left, and be alert for hazards ahead. O que o motorista deve fazer ao se aproximar de uma colina com corcunda? Resposta: o motorista deve reduzir a velocidade, manter-se à esquerda e estar atento aos perigos à frente. What danger can arise during daylight when a driver enters an area that is heavily shaded by overhanging trees? Visibility could suddenly be reduced. Que perigo pode surgir durante o dia quando o motorista entra em uma área sombreada por árvores frondosas? Fortemente. Resposta: a visibilidade pode ser reduzida repentinamente. How does giving a late signal affect other road users? They may not have been given enough time to react. Como dar um sinal atrasado afeta outros usuários da via? Resposta: eles podem não ter tido tempo suficiente para reagir. What should a driver do when approaching traffic lights stuck on red? Stop and proceed with great caution. O que o motorista deve fazer ao se aproximar de um semáforo parado no vermelho? Resposta: pare e prossiga com muita cautela. What should a driver do when approaching roadworks warning signs? Reduce speed and be prepared to stop for works, vehicles, or a flagman. O que o motorista deve fazer ao se aproximar de placas de alerta de obras na estrada? Resposta: reduza a velocidade e esteja preparado para parar para veículos de obras ou um sinalizador. If a driver suspects that their vehicle indicators have not been seen, what should the driver do? Use a clear, decisive hand signal as well. Se um motorista suspeitar que os indicadores de direção do seu veículo não foram vistos, o que ele deve fazer? Resposta: use também um sinal de mão claro e decisivo. What should a driver do if they intend to reverse their vehicle into an area which they cannot see? Ask someone to guide you when reversing. O que o motorista deve fazer se pretende dar ré com seu veículo em uma área que não consegue ver? Resposta: peça alguém para guiá-lo ao dar ré. What should a driver do if dazzled by headlights reflecting in the rear view mirror of their car?
Use the night driving mode on their rear view mirror. O que um motorista deve fazer se for ofuscado pelos faróis refletidos no espelho retrovisor do seu carro? Resposta: use o modo de direção noturna no espelho retrovisor. What should a driver of a long vehicle do when turning left into a narrow side road? Be aware that cyclists may come up on the inside if the vehicle has moved to the right to make room to turn left. O que o motorista de um veículo longo deve fazer ao virar à esquerda em uma via lateral estreita? Resposta: esteja ciente de que ciclistas podem aparecer por dentro se o veículo tiver se movido para a direita para abrir espaço para virar à esquerda. When making a turn in an articulated car transporter, what should a driver be aware of? The front overhang follows a wider line than the cab. Ao fazer uma curva em um caminhão articulado, o que o motorista deve estar ciente? Resposta: o balanço dianteiro segue uma linha mais larga que a cabine. If involved in a dispute with an angry person who threatens the company with legal action, the driver should remain calm and in control of the situation. Se estiver envolvido em uma disputa com uma pessoa irritada que ameaça a empresa com uma ação legal, o motorista deve. Resposta: manter a calma e o controle da situação. When a driver is involved in a dispute while on duty, the company may suffer commercially and financially because the driver is a representative of the company. Quando um motorista se envolve em uma disputa em serviço, a empresa pode sofrer comercial e financeiramente porque. Resposta: o motorista é um representante da empresa. When driving along and wishing to use a handheld mobile phone, what should the driver do? Stop at a safe location before using the phone. Ao dirigir e desejar usar um celular, o que o motorista deve fazer? Resposta: pare em um local seguro antes de usar o telefone. A driver using a mobile phone is how many times more likely to have an incident? 4 times. Um motorista que usa um celular tem quantas vezes mais probabilidade de sofrer um acidente? Resposta: 4 vezes. Why is tailgating, driving too close behind the vehicle in front, dangerous? The vehicle will not have enough distance to stop safely in an emergency. Por que dirigir muito próximo do veículo da frente é perigoso? Resposta: o veículo não terá distância suficiente para parar com segurança em uma emergência. Gente, por essa vocês não esperavam. Apartamento pelo Minha Casa Minha Vida com elevador, sacada e churrasqueira a carvão. Olha só que maravilha. Vou mostrar um pouquinho para vocês e depois eu mostro um vídeo mais completo. Mas aqui a gente tem a varanda com churrasqueira a carvão. Detalhe, varanda, elevador, churrasqueira a carvão e suíte. Dentro do Minha Casa Minha Vida, será que isso é possível? Aqui na MRV é. Is tailgating allowed on a motorway or dual carriageway? No, because the vehicle in front may stop suddenly. É permitido andar muito perto do carro da frente em uma rodovia ou via expressa? Resposta: não, porque o veículo da frente pode parar repentinamente. What should a driver do if another vehicle blocks their right of way at a junction? Be patient and show restraint. O que um motorista deve fazer se outro veículo bloquear sua passagem em um cruzamento? Resposta: seja paciente e tenha moderação. A driver who is about to undertake a journey is upset or angry. What should they do? A driver should not drive until they are calm. Um motorista que está prestes a iniciar uma viagem está chateado ou irritado. O que ele deve fazer? Resposta: um motorista não deve dirigir até que esteja calmo. Traffic, what should a driver do? Allow the overtaking vehicle to pass and return safely to the left side of the road.
ao ser ultrapassado e houver tráfego em sentido contrário. O que o motorista deve fazer? Resposta: permita que o veículo que está ultrapassando passe e retorne com segurança para o lado esquerdo da via. When another driver is in a hurry and cuts in front, what should a driver do? Be patient and do not react. Quando outro motorista está com pressa e corta na frente, o que o motorista deve fazer? Resposta: seja paciente e não reaja. What should a driver be aware of when driving through a section of road where roadworks are ongoing? Narrower lanes than usual and restricted shoulder areas. O que um motorista deve estar ciente ao dirigir por um trecho de estrada onde há obras em andamento? Resposta: faixas mais estreitas do que o normal e acostamentos restritos. What type of driving can reduce the chance of being in a road incident? Defensive. Que tipo de direção pode reduzir a chance de se envolver em um acidente de trânsito? Resposta: defensivo. To whom should a driver report aggressive driving? Local Garda station or traffic watch? A quem um motorista deve denunciar uma direção agressiva? Resposta: delegacia local da Guarda ou Vigilância de Trânsito. What is road rage? Uncontrolled anger resulting in intimidation toward another driver. O que é raiva ao volante? Resposta: raiva descontrolada resultando em intimidação em relação a outro motorista. A driver who is tailgating is following the vehicle ahead too closely. Um motorista que está colado no carro da frente está. Resposta: seguindo o veículo da frente muito perto. Why must a driver be particularly careful here? Because there is an increased danger of skidding. Por que um motorista deve ser particularmente cuidadoso aqui? Resposta: porque há um risco maior de derrapagem. What should a driver do if there is a large oil spill on the road? Reduce speed by gently applying the brakes and switch on the hazard warning lights. O que o motorista deve fazer se houver um grande derramamento de óleo na estrada? Resposta: reduza a velocidade aplicando suavemente os freios e ligue o pisca-alerta. What should a driver be aware of before crossing railway or tram lines? There may be an uneven surface, and tire grip may be reduced when crossing the rails. O que o motorista deve saber antes de atravessar linhas de trem ou bonde? Resposta: pode haver uma superfície irregular e a aderência dos pés ser reduzida ao cruzar os trilhos. What should a driver do if they encounter loose chippings on a road? Slow down and allow extra clearance to other traffic. O que o motorista deve fazer se encontrar lascas soltas na estrada? Resposta: reduza a velocidade e dê mais espaço para o restante do tráfego. When should a driver use dipped headlights? From just after dusk to just before dawn. Quando um motorista deve usar os faróis baixos? Resposta: de logo após anoitecer até pouco antes do amanhecer. What lights should a vehicle show at dusk? Dipped headlights. Quais luzes um veículo deve acender ao anoitecer? Resposta: faróis baixos. What are the possible consequences of having incorrectly adjusted headlights? Oncoming road users could be dazzled. Quais são as possíveis consequências de ter os faróis ajustados incorretamente? Resposta: usuários da via que se aproximam podem ficar ofuscados. When driving at night and blinded by the lights of an oncoming vehicle, what should a driver do? Look towards the verge and slow down and stop if necessary. Ao dirigir à noite e ficar ofuscado pelas luzes de um veículo que se aproxima, o que o motorista deve fazer? Resposta: olhe para o acostamento, diminua a velocidade e pare se necessário. A driver has been driving regularly in daylight and must now undertake a journey at night. What should the driver do?
Drive at a slower speed than in the day, as visibility is reduced at night. Um motorista dirige regularmente durante o dia e agora precisa fazer uma viagem à noite. O que o motorista deve fazer? Resposta: dirige em uma velocidade menor do que durante o dia, pois a visibilidade é reduzida à noite. With regard to vehicle speed, what should a driver do when driving at night? Drive at a speed that enables the driver to stop within the distance ahead that they can see to be clear. Em relação à velocidade do veículo, o que o motorista deve fazer ao dirigir à noite? Resposta: dirija a uma velocidade que permita ao motorista parar dentro de uma distância à frente que ele possa ver como livre. When driving at night, what is the safest approach for a driver to adopt? Drive at a speed that enables the driver to stop within the distance ahead that they can see to be clear. Ao dirigir à noite, qual é a abordagem mais segura para o motorista adotar? Resposta: dirija a uma velocidade que permita ao motorista parar dentro de uma distância à frente que ele possa ver claramente. When is it safe for a driver to use the main beam headlights when driving at night? When there is no oncoming traffic. Quando é seguro para o motorista usar os faroltos ao dirigir à noite? Resposta: quando não há tráfego em sentido contrário. What lights should a driver have on when driving behind other traffic at night? Dipped headlights. Quais luzes um motorista deve manter acesas ao dirigir atrás de outro tráfego à noite? Resposta: faróis baixos. When driving at night, when must a driver use dipped headlights? When meeting or driving behind other traffic. Ao dirigir à noite, quando o motorista deve usar os faróis baixos? Resposta: ao encontrar ou dirigir atrás de outro tráfego. When dazzled by the lights of an oncoming vehicle, what should a driver do? Do not look directly at the lights. Ao ser ofuscado pelas luzes de um veículo oncomim, o que o motorista deve fazer? Resposta: não olhe diretamente para as luzes. Is a driver allowed to sound the horn while driving in a built-up area at night? Yes, but between 11:30 p.m. and 7 a.m., the horn may be sounded only in an emergency. É permitido ao motorista buzinar enquanto dirige em uma área urbana à noite? Resposta: sim, mas entre 23H e 37H, a buzina só pode ser acionada em caso de emergência. When is the use of the horn prohibited? Between 11:30 p.m. and 7 a.m. in a built-up area. Quando o uso da buzina é proibido? Resposta: entre 23H e 37H em áreas urbanas. At night, what effect could driving with a single headlight have on oncoming drivers? They could mistake the vehicle for a motorcycle. À noite, qual o efeito que dirigir com um único farol pode ter sobre os motoristas que se aproximam? Resposta: eles poderiam confundir o veículo com uma motocicleta. When should a driver use the vehicle side lights? When parking on an unlit road. Quando o motorista deve usar as luzes laterais do veículo? Resposta: ao estacionar em uma via sem iluminação. During normal daylight conditions, which of the following lights does the RSA recommend using? Dipped headlights. Em condições normais de luz do dia, qual das seguintes luzes a RSA recomenda usar? Resposta: faróis baixos. When driving in a poorly lit area at night, how can a driver avoid dazzling oncoming traffic? Switch to dipped headlights. Ao dirigir em uma área mal iluminada à noite, como o motorista pode evitar ofuscar o tráfego em sentido contrário? Resposta: mudar para faróis baixos. A driver is preparing to undertake a journey at night and discovers that dense fog is forecast. How can the driver best minimize risk in this situation? Postpone the journey. Um motorista está se preparando uma viagem à noite e descobre que há previsão de neblina densa. Como o motorista pode melhor minimizar o risco nessa situação? Resposta: adie a viagem.
During what hours is it generally not permitted to sound the horn in built-up areas? 11:30 p.m. and Durante quais horários geralmente não é permitido tocar a buzina em áreas urbanas? Resposta: 23H 37H. After a heavy downpour, why should a driver keep a greater distance from the vehicle in front? Because wheel spray may impair visibility. Após uma chuva forte, por que o motorista deve manter uma distância maior do veículo da frente? Resposta: porque o spray para rodas pode prejudicar a visibilidade. What should the driver be aware of when crossing road markings, such as lines and directional arrows, in wet weather? The required stopping distance is increased due to reduced tire grip. O que o motorista deve estar ciente ao cruzar marcações rodoviárias, como linhas e setas direcionais em tempo chuvoso? Resposta: a distância de parada necessária é aumentada devido à menor aderência dos pneus. What should a driver do when there are dark clouds and visibility is reduced during daylight hours? Drive with dipped headlights switched on. O que o motorista deve fazer quando há nuvens escuras e a visibilidade é reduzida durante o dia? Resposta: dirija com os faróis baixos acesos. What effect does a wet road surface have on a vehicle's braking ability? Generally, it doubles the braking distance of that required on a dry surface. Qual o efeito de uma superfície de estrada molhada na capacidade de frenagem de um veículo? Resposta: geralmente, dobra a distância de frenagem daquela necessária em uma superfície seca. What stopping distance should a driver allow for when driving in snow or icy conditions? Up to 10 times the normal distance. Qual distância de parada um motorista deve deixar ao dirigir em condições de neve ou gelo? Resposta: até 10 vezes a distância normal. Why does it take longer to stop the vehicle on a wet road? The tires have less road grip than in dry weather. Por que demora mais para parar o veículo em uma estrada molhada? Resposta: os têm menos aderência à estrada do que em tempo seco. What is the effect on the control of the vehicle if there is a film of water between the vehicle's tires and the road surface? Steering and braking will be less effective. Qual é o efeito no controle do veículo se houver uma película de água entre os pneus do veículo e a superfície da estrada? Resposta: a direção e a frenagem serão menos eficazes. What should a driver do when driving in slippery road conditions? Drive at lower speeds and use gentle acceleration and braking. O que o motorista deve fazer ao dirigir em condições de estrada escorregadias? Resposta: dirige em velocidades mais baixas e use aceleração e frenagem suaves. What should a driver do when traveling downhill on snow or ice? Select an appropriate gear and brake gently to control speed. O que o motorista deve fazer ao descer ladeiras na neve ou no gelo? Resposta: selecione uma marcha apropriada e freie suavemente para controlar a velocidade. In wet weather, how might a driver judge what is a safe following distance from the vehicle in front? By allowing at least 4 seconds to elapse between the vehicle in front and the driver's own vehicle passing a fixed point. Em tempo chuvoso, como um motorista pode julgar qual é a distância segura do veículo da frente? Resposta: permitindo que pelo menos 4 segundos se passe entre o veículo da frente e o veículo do motorista passando por um ponto fixo. What lights should a driver use when driving in dense fog? Drive with dipped headlights and fog lights. Quais luzes o motorista deve usar ao dirigir em neblina densa? Resposta: dirija com faróis baixos e faróis de neblina. When should a driver use fog lights on their vehicle? Use fog lights only in dense fog and falling snow. Quando um motorista deve usar os faróis de neblina no veículo? Resposta: use os faróis de neblina somente em neblina densa e neve caindo.
When can a driver expect to encounter black ice? When the temperature drops close to freezing. Quando um motorista pode esperar encontrar gelo negro? Resposta: quando a temperatura cai para perto de zero. What should a driver do if there is black ice on the road? Avoid harsh braking, steering, and acceleration. O que o motorista deve fazer se houver um I preto na estrada? Resposta: evite freadas, direção e aceleração bruscas. Where is black ice likely to occur on the road? In sheltered or shaded areas. Onde é provável formação de gelo negro na estrada? Resposta: em áreas abrigadas ou sombreadas. What is the safest practice when driving on icy roads? Drive at a lower speed than usual using gentle acceleration and braking. Qual é a prática mais segura ao dirigir em estradas com gelo? Resposta: dirija em uma velocidade mais lenta do que o normal, acelerando e freando suavemente. When driving, what effect could icy roads have on the vehicle? The vehicle would be more likely to skid. Ao dirigir, qual o efeito que estradas com gelo podem ter no veículo? Resposta: o veículo teria maior probabilidade de derrapar. What should a driver do when driving in slippery road conditions? Use gentle acceleration and braking. O que o motorista deve fazer ao dirigir em condições de estrada escorregadias? Resposta: acelere e freie suavemente. How should a driver manage a steep hill or humpback bridge when the road is slippery? Drive with extreme care. Como o motorista deve lidar com uma ladeira em uma ponte com aclive quando a estrada está escorregadia? Resposta: dirija com extremo cuidado. Apart from the risk of skidding, what should the driver be aware of when driving in snow? Road signs and road markings may become obscured. Além do risco de derrapagem, o que o motorista deve estar ciente ao dirigir na neve? Dirigindo. Resposta: placas e marcações rodoviárias podem ficar obscurecidas. What should a driver do when driving in heavy rain? Be aware that the vehicle may slide or aquaplane. O que o motorista deve fazer ao dirigir sob chuva forte? Resposta: esteja ciente de que o veículo pode deslizar ou aquaplanar. What is the danger in driving at high speeds on wet roads? Danger of aquaplaning or sliding across the road surface. Qual é o perigo de dirigir em alta velocidade em estradas molhadas? Resposta: perigo de aquaplanagem ou deslizamento na superfície da estrada. Do after passing through a flooded section of road. Apply the brake pedal lightly at slow speed for a short distance to dry the brakes. O que o motorista deve fazer após passar por um trecho de estrada alagado? Resposta: pise levemente no pedal do freio em baixa velocidade por uma curta distância para secar os freios. What should a driver do where a section of road ahead has a shallow flooded area? Drive in a low gear as slowly as possible, keeping the revs high. O que o motorista deve fazer quando um trecho de estrada à frente tem uma área rasa alagada? Resposta: dirija em uma marcha baixa o mais devagar possível, mantendo as rotações altas. After a heavy downpour, why should a driver keep a greater distance from the vehicle in front? Because the required stopping distance is greater. Após uma chuva forte, por que o motorista deve manter uma distância maior do veículo da frente? Resposta: porque as distâncias de parada necessárias são maiores. If the vehicle's windows are covered with ice, what should the driver do? Fully clear ice from all windows. Se as janelas do veículo estiverem cobertas de gelo, o que o motorista deve fazer? Resposta: remova completamente o gelo de todas as janelas. What should a driver do if the vehicle's windows and mirrors are covered in ice? Switch on the heating system and use a scraper to clear the ice before driving. O que o motorista deve fazer se os vidros e espelhos do veículo estiverem cobertos de gelo? Resposta: ligue o sistema de aquecimento e use uma espátula para limpar o gelo antes de dirigir. When should rear fog lights be used? In dense fog or falling snow.
Quando as luzes de neblina traseiras devem ser usadas? Resposta: em neblina densa ou neve caindo. When should rear fog lights be used? When driving in dense fog or falling snow. Quando as luzes de neblina traseiras devem ser usadas? Resposta: ao dirigir em neblina densa ou neve caindo. What effect can wet weather have on the vehicle's exterior mirrors? It can distort the rear vision of the driver. Qual o efeito que o tempo chuvoso pode ter nos espelhos retrovisores externos do veículo? Resposta: pode distorcer a visão traseira do motorista. What is the purpose of having spray suppression equipment fitted to a large vehicle? To reduce the amount of water sprayed up from the wheels. Qual é a finalidade de ter um equipamento anti-espingo instalado em um veículo grande? Resposta: para reduzir a quantidade de água pulverizada pelas rodas.